Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Hora do Flu. Vamos lá, gente. E o Milan finalmente chegou a hora e veremos Julian Milan vestindo a camisa do Fluminense. Vai estrear, né? Só para você ter ideia, ele chegou, ainda nem estreou, mas hoje é uma informação sobre o planejamento dele e eu quero trazer um contexto, tá? Até para você entender muito bem o que está acontecendo com o Julian Milan, né? E fazendo um paralelo aí com outro jogador que veio da mesma liga, tá? Vem com a gente, tenho certeza que você vai gostar. E para aqueles que querem a saída do Freitas, a solução é o Julian Milan, né? Que também joga pelo lado esquerdo. Mas assim, começando o vídeo já com uma polêmica, até para dar bastante comentário, tá? Vocês não acharam que o Freitas deu uma melhorada, não? Ou só eu que tô vendo que ele deu uma melhorada? Ou isso é uma blasfêmia? Não sei, comente aí. Mas vamos lá, galera. Antes de entrar nesse assunto, eu só queria dizer que os árbitros brasileiros que vão representar a arbitragem do Brasil na Copa do Mundo já foram selecionados, né? A gente então tem o Wilton Pereira, eu nem preciso falar nada, né? Klaus, que talvez é um dos árbitros que quando apitam o jogo do Fluminense mais me irritam, e ele aqui, ó, Ramon Abate Abel, tá? Esses são considerados hoje os 3 melhores árbitros do país e vão para a Copa do Mundo. Meu amigo, eu só tenho pena dos jogos. Ainda bem que o Brasil não tem como, né? Mas assim, Thiago, por que tu tá trazendo isso? Porque existe, né, uma discussão de uma profissionalização, uma melhora da arbitragem. Só que quando a gente para pensar que esses 3 aqui são ditos ou separados como os melhores árbitros, isso só mostra como a nossa arbitragem é ruim, né? Sinceramente, complicadíssimo a situação do Brasil em relação à arbitragem, né? Fluminense, então, que sofre, tá? Vamos falar de Julian Milan, mas antes não se esqueça dele. Arrebenta no like. Arrebenta nesse like, hein? Clique no gostei, ajude a gente aqui. Preciso do apoio de todos vocês. Lembrando que sempre tá passando aí uns produtinhos aqui na tela, né? Pra você. Então faça o seguinte, não deixe de comprar por esses links, tá? Você não paga nada mais por isso. Eu acho que até que você pode clicar em um dos links, procurar outra coisa que você esteja precisando. Você não vai pagar nada mais por isso e ajuda o canal a continuar existindo, tá? Então ajude a gente aí clicando nesse link, fazendo as comprinhas aí. E vamos lá. Meus queridos, saiu a informação sobre Julian Milan e parece que tá chegando a hora dele, tá? Informação da ESPN, né? A gente tem o GE também falou sobre isso, que o zagueiro chegou com status de titular, né? A Fluminense contratou em março por 25 milhões de reais o Julian Milan, né? E ele ainda não estreou. Aí disse que fisicamente em boas condições e realizando bons treinos, tá? E receberá no momento certo uma oportunidade de Zubeldia. O que a gente, primeiro ponto, a gente tem que pensar. Julian Milan tá bem fisicamente? Tá. Segundo o Felipe aqui, a gente tem um Julian que tá treinando bem, fisicamente não tem nenhum problema, né? E tem boas condições, tá? Só que, segundo o mesmo, vai dizer que o Zubeldia prometeu colocá-lo em breve, tá? Então tem essa promessa do Zubeldia para o Julian Milan, né? Mas evitando uma situação ali que seria de fogueira, né? Bom, a grande realidade é que a verdade precisam ser faladas aqui, né? Julian Milan, pessoal, veio de uma liga muito fraca, muito fraca. Sabe, nem se compara à Liga da Argentina, só para tu ter uma ideia, e a Liga da Argentina já é inferior à Liga do Brasil. Tu imagina, então, uma liga que é pior do que a Liga Argentina. Então, essa é a Liga do Uruguai. Se tu der uma olhada hoje, a gente tem o Racing lá, né, liderando, a gente tem o Peñarol que tem a outra situação, né, do jogador que passou aqui, o Léo, né, Léo Fernandes, né, que passou aqui também não conseguiu render, e lá joga bem, rende pra caramba, porque o nível técnico desse campeonato aqui é muito baixo. Se tu olhar aqui, você também verá o Nacional do Uruguai, que é o clube que o Julian Milan é ídolo lá, né, e tal, e deixa o clube e vem pra cá. Só que se tu descer um pouquinho mais aqui,
você vai ver o Defensor. E por que eu quero falar do Defensor? Porque não é a primeira vez e numa história bem recente, a gente tem a chegada de outro jogador que veio dessa liga e, demorou para render. E eu tô falando dele, Facundo Bernal, tá? Facundo Bernal foi revelado pelo Defensor. O Defensor tem essa, né, de fazer... Eu ia falar que é tipo um xerém deles lá, mas é assim, é um clube que revela bastante talentos, né? Ainda mais para a seleção do Uruguai. E Facundo Bernal foi um desses talentos. Só para você ter uma ideia, que eu sei que o tempo hoje em dia, não sei se você tem essa sensação também, mas o tempo ele passa muito rápido, o tempo passa depressa, né? E se a gente olha o Bernal, a gente pensa, cara, o Bernal chegou aqui quando? Ano passado? Nananã? Não. O Bernal, o Fluminense acertou a contratação de Bernal em 2024, tá? Bernal chega no Fluminense em agosto de 2024. Meus amigos, nós estamos em abril de 26, tá? Abril de 26. Daqui a 2 meses, o Bernal vai estar fazendo 2 anos de clube. E adivinha quando que o Bernal começou a render o que pode? Agora, 2 anos depois. Então, assim, eu sei que a gente tá falando do Julián Milán, parará, mas olha o contexto do que eu tô te trazendo aqui. O último jogador que a gente pegou da Liga Uruguaia, ele só começou a render 2 anos depois de adaptação no Brasil. Tu acha mesmo que o Julián Milán vai chegar arrebentando? Eu acho muito difícil, porque é uma liga totalmente diferente, é uma liga muito inferior. Então, assim, vamos ser honestos. A gente tem o Julián Milán que está enfrentando os adversários lá, com a intensidade de lá, com o ritmo de lá. Chega no Brasil, é um choque, gente. É totalmente diferente. Então, assim, se Bernal, que era um jogador mais novo, Bernal chega no Fluminense com 20 anos. Hoje ele tá com 22. Se ele chega mais novo, né? Ele demorou se adaptar, tu vai falar, Thiago, então o Julián Milán vai se adaptar melhor, porque ele já tem 28. Não necessariamente. E é claro que essa parada de adaptação é de jogador para jogador, tá? Você não pode botar essa regra, eu sei. Tá, eu sei disso. Não existe uma regra de adaptação. No mínimo 2 anos para quem vem do Uruguai. Pô, isso não existe. Mas só tô pegando um exemplo que a gente tem aqui, que é a Facundo Bernal. Só que a gente tem exemplos também de como o Lúcio Acosta, né? Que chegou e nem precisou de adaptação. Mas a gente tá falando de um cara que é argentino, jogava na MLS, mas é um cara de nível totalmente diferente. E de posição totalmente diferente também. Assim como Milán e Facundo Bernal. Só que Milán e Facundo Bernal, eles se assemelham um pouco mais. Por quê? Nós estamos falando de 2 jogadores da área de defesa, né? O Bernal é o 5, é o cara que vai defender a zaga, né? E o Milán é o zagueiro, é o último homem. Então, assim, se pro Bernal foi difícil, porque o Bernal é o 5, e claro que ele tem mais funções, né? Tanto na defesa como nas saídas de bola, né? Pro Milán não é diferente, gente, aqui. Por quê? Porque ele é o último homem. Tu imagina se você coloca um cara que não está adaptado no futebol brasileiro e ele é o último homem. Cara, um erro do Milán pode decidir o jogo, pode definir o jogo. Um erro do Bernal pode ter talvez um zagueiro tapando a bobeira dele ali. Quantos jogadores do Fluminense tapam bobeiras do Otávio, por exemplo, né? Mas do Milán, se ele erra, o cara sai na cara do gol. Dependendo do erro dele, é um erro crucial. Por isso que o Freitas é muito criticado. Por quê? Porque o Freitas é o último homem. Quando o último homem erra, a tendência é que dê uma merda inacreditável, né? Então, assim, só pra você entender, essa posição do Milán é dificílima. E a gente tá falando de um cara que vem de uma liga muito abaixo. Então, por mais que o Milán realmente tenha um talento, é um jogador que ainda é jovem, apesar dos 28 anos, pra zagueiro é jovem pra caramba, né? Eu, Thiago, acho que ver o que o Julián Milán faz no Nacional, o que ele vai fazer no Fluminense, eu acho que vai levar um tempo, tá? E eu vou te falar, posso estar totalmente errado, pode ser que ele entre e seja o cara mais absurdo, sobre, né? Mas eu não acho que o Julián Milán é pra esse ano. Não acho. Não acho que o Julián Milán terá adaptação suficiente para poder ser um titular no lugar do Freitas esse ano. Por que eu não vejo isso? E te falo o que eu vejo isso. Porque a gente está falando de um ano que está chegando no meio. Daqui a pouco
E a gente já começou com os mata-matas, tá? A gente já tem Copa do Brasil aí que é mata-mata. A gente tá na fase de grupos da Libertadores e cada tempo que passa, os jogos vão ficando mais difíceis, mais pegados e mais decisivos. Então, eu vejo assim, se o Julián Milán já tivesse rendendo a ponto de ser titular ou de ser experimentado, ele seria experimentado. Mas ele, nesse momento, ele não passou nem à frente do Inácio. Quando tem Freitas e James, quando saem dos dois, entra o Inácio. Então, assim, em teoria, o Julián Milán ainda está atrás de Inácio. Então, esse ano, eu sinceramente, ele pode fazer a sua estreia, né? O Fluminense vai jogar, sei lá, contra a Chapecoense, com todo respeito a Chapecoense, mas vai jogar contra a Chapecoense no Maracanã e precisa poupar, e você talvez tenha Inácio e Milán. Pode ser. Inácio fazendo a direita e o Milán fazendo a esquerda. Um jogo mais tranquilo, um jogo mais leve, né? Quem sabe assim ele faça a sua estreia. Agora, esperar com que o Milán renda o que ele estava rendendo no Nacional, que, pô, jogador lendário lá, é muito famoso, que pô, marca pra caramba, tem boa saída de bola. Ver esse cara rendendo, a gente só vai conseguir ver daqui a um tempo e eu acredito que não seja esse ano. Entendeu? Rendendo do jeito que é pra render, não é isso. Igual o Bernal. Bernal começou a render, pessoal, o que a gente espera dele agora, 2 anos depois. Eu não tô falando que isso se aplica ao Milán, né? Mas não vai ser de uma hora para outra, você pode esquecer. Então, assim, para você que talvez, assim como eu, esteja vendo uma evolução do Freitas, saiba que isso é muito bom para o Fluminense. Só se no meio do ano pintar talvez uma oportunidade do Fluminense trazer um zagueirão nível Nino, sem ser o Nino, óbvio, né? Que o Nino deve ir pro Palmeiras. Mas sim, talvez um Joaquim do Tigres. Existem outros nomes também, mas é porque eu particularmente acho que Joaquim nesse Fluminense ia ser absurdo. Mas assim, eu entendo, né? O Fluminense talvez, se for fazer, né? O Fluminense fará mais um grande investimento. Eu acho difícil. O Fluminense investiu 25 milhões no Milán. Eu não acho que o Fluminense vai investir mais 25, mais 30 milhões, mais 50 milhões em algum zagueiro. Eu acho que não. Né? Eu acho que se for para investir num valor alto assim, vai investir pro ataque, né? Vai tentar um Boanga, sei lá, para tentar vir buscar os títulos mesmo. Mas assim, Julián Milán é só pro eu acho que pro ano que vem, esse ano eu não vejo o Julián Milán sendo. Eu acho que para ele seria muito bom uma pré-temporada, no começo de temporada carioca, Milán ali se adaptando, parará. Isso para ele seria o ideal, tá? Então, eu não tenho essa expectativa, não. Mas o Zubeldia prometeu que ele vai entrar. Tá? Não necessariamente quer dizer que ele vai virar o titular e vai substituir o Freitas. Eu acho que isso aí é mais distante ainda. Talvez um que substitua o Freitas, se ele fizer bobeira, deve ser o Inácio e o Gêmeo joga pela esquerda. Entendeu? O Milán, que veio aí com a galera. Agora o Freitas vai. Acho que não. Milán, pra mim, veio pra compor elenco. Tá? Não veio pra ser titular, não. Não por agora, né? Porque agora não dá tempo. Mas talvez pro futuro, quem sabe. Tá bom, meus queridos? Comente aí o que você tá achando, que era aquela perguntinha, tá? Tá achando que o Freitas tá melhorando? Viu melhoras no Freitas? Comente aí. Eu acho que o Freitas, quando ele não faz, assim, sabe, faz o feijão com arroz, tá excelente, tá? Um beijo no seu coração, não esquece de se inscrever, de ativar o sininho tricolor pra você não perder nada. E muito obrigado pela presença de todos vocês. Um beijo no seu coração. Fiquem todos bem, tchau. E valeu, pessoal.